tema que o Senhor me deu para essa mensagem é reparando o altar. Nós estamos nesse mês falando sobre combater o bom combate, e é o tema do nosso aniversário de 9 anos nessa casa. Então a Igreja Comunhão Rara Rio está fazendo 9 anos de ministério, 9 anos da visão Curados para Curar. E no mês de fevereiro o Senhor encheu o nosso coração com um tema chamado Combatendo um Bom Combate. E nesse mês, nesse preparo para vivermos essa temática, nos dias de festa dessa casa, o Senhor ministrou profundamente em meu coração, visto da série de mensagens que Ele já tem aplicado aqui nesse altar, como direcionamento, como apontamento, como ajuste do povo de Deus. O Senhor falou forte em meu coração sobre reparar o altar. Quando a gente para reparar o altar de Deus na nossa vida, quando a gente para reparar princípios e valores que o Senhor determinou para a sua igreja, para a sua noiva, para nós como filhos e herdeiros e co-herdeiros dos céus, como diz a palavra do Senhor através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós precisamos nos atentar a esses versos e aquilo que o Senhor quer dizer ao meu coração, ao seu coração, como direcionamento. Amém, queridos? O texto a ser lido é em primeiro livro de Reis, capítulo 16, o verso 29. Fala o reinado de Acabe e de Israel e o casamento dele com Jezabel. Diz o verso 29, Acabe, filho de Onri, começou a reinar em Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá, e reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. Fez Acabe, filho de Onri, o que era mal perante o Senhor, pois do que todos aqueles que foram antes dele. Verso 32 agora. Levantou quem? Acabe, um altar a Baal, na casa de Baal. Edificara em Samaria. Verso 33. Também Acabe fez um poste ídolo, de maneira que cometeu mais abominações para irritar o Senhor, Deus de Israel. De todos os reis de Israel que foram antes dele, Acabe foi o pior rei de Israel. O comportamento desse homem foi reprovado pelo nosso Senhor. O comportamento do rei Acabe foi totalmente reprovado, e parecia que ele fazia coisas, como diz o texto, para irritar os bons costumes, aquilo que o Senhor havia determinado para o seu povo. Sabemos que a nação de Israel, sabemos que Israel é nação de Deus, é um povo escolhido, separado, como nós também aqui no Brasil somos, porque a graça do Senhor nos alcançou através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Chamado como povo gentílio, sou eu e você, e agora fazemos parte desse reino chamado o reino da fé, o reino da graça, o reino de Jesus Cristo, a qual eu e você fazemos parte desse reino. Mas voltando à história em que eu acabei de ler, quero falar de um rei, Acabe, um homem que levou para a cidade de Samaria, durante 22 anos, feitos que não era bom, não era agradável ao Senhor, rompendo ele com os preceitos de Deus. Preceito é o quê? Mandamentos, porque sabemos que no Velho Testamento, que o Senhor Deus deu a Moisés, foi o quê? 10 mandamentos, para que o homem pudesse cumprir aquilo, para que ele não saísse do trilho, permanecesse no eixo, porque a população, a humanidade vivia de uma forma desgovernada, de uma forma sem limite. Então tudo que dava na cabeça o homem fazia sem princípios. Então a lei veio para isso, para impor ordem e decência sobre a humanidade. Mas ainda havia homens corruptos como esse, Acabe, homens que não respeitavam os princípios e valores do Senhor, e rompia com esse momento, destruindo os valores que o Senhor determinou à sua nação, ao seu povo, ao povo escolhido de Deus. Até aí, amém, igreja?
Esse homem se casa com uma mulher chamada Jezabel, que tinha por costumes matar os profetas, homens do Senhor, homens que se levantavam para proferir a mensagem, a palavra de Deus. Essa mulher chamada Jezabel tinha por costume matar esses profetas, porque era muito bom no seu reinado viver cercada de pessoas que bajulassem, que falassem aquilo que ela queria ao seu coração. Muito bem. Nesse tempo também, em que havia esse rei corrupto e essa mulher perversa chamada Jezabel, nesse tempo havia também o profeta que se destaca no meio dessa história toda, e o nome desse profeta é Elias, conhecido por muitos como o profeta do fogo. Elias ganha um certo destaque, e o rei Acabe, no capítulo 18, avança aí um pouquinho, vira a página, capítulo 18, no verso 17, o rei Acabe chama Elias de perturbador de Israel. E ele, quando vê Elias, convocando Elias para uma reunião, para confronto, para matá-lo, para persegui-lo, para injuriá-lo, para destruir com a obra de Deus, ele, quando chega um determinado momento em que ele encontra com Elias, ele diz: então és tu o perturbador de Israel? Leia comigo, 18, 17, verso 17. Vendo-o, disse-lhe: és tu o perturbador de Israel? 18, respondeu Elias: não, eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a tua casa e a casa de teu pai, sim, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguistes aos Balaíns. Balaim significa deuses falsos ou ídolos. Olha só o profeta de Deus exortando o rei. Olha o profeta de Deus aí, seguindo o propósito pela qual ele foi chamado. Forte, sim, muito forte. E Elias se destaca justamente por isso, porque em meio aos profetas de Baal, aos que proferiam aquilo que os reis desejavam em seu coração, ele era um chamado pelo Senhor que levantava a sua voz para dizer: não é assim que meu Deus, que meu Pai, que o meu Senhor tem me falado. Não é assim que Deus tem dito em seus feitos e como nós devemos proceder. Então Elias era um homem que desafiava o reinado, revelando a justiça de Deus por intermédio da palavra. Amém, igreja? Amém. É importante para nós entendermos, quando o homem de Deus se posiciona, tudo fica diferente. Aleluia. Vocês concordam com isso? Quando o homem de Deus se posiciona, tudo fica diferente. Vamos lá. Quando a mulher de Deus também se posiciona, tudo fica diferente. Quando o jovem de Deus também se posiciona, fica tudo diferente. O posicionamento é para todos nós, é para mim, é para você, para a igreja de Cristo, um posicionamento que é de identidade, de saber quem nós somos e o que estamos fazendo. Ao longo das ministrações aqui nesse lugar, o Senhor sempre tem falado sobre a nossa identidade. E algo que queima em meu coração, em ministrar na vida de vocês, filhos de Cristo, ovelhinhas do meu papai, do meu Senhor, é colocar no coração e na mente de vocês o seguinte entendimento: vocês têm identidade, vocês têm paternidade, vocês não estão sozinhos. E é necessário a gente entender e deixar isso fluir na nossa vida, para que a gente possa desenvolver o dom de Deus que há em nós. Está dando para pegar isso aí? Amém? Então, quando nós nos posicionamos, quando o homem de Deus se posiciona, tudo fica diferente. Olha o que acontece, verso 21, no capítulo 18. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cochearás entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu, porém. E sabe qual foi a resposta do povo?
quando Elias falou isso? Nada. Fizeram igual vocês. Calados estavam, calados ficaram. É justamente nessa área e nesse campo que o Espírito de Deus quer ministrar na minha vida e na sua vida. Até quando? Até quando nós vamos cochear entre dois pensamentos? A quem nós estamos seguindo e servindo? Quem é o nosso Senhor? É Jesus Cristo Todo-Poderoso que morreu na cruz do Calvário por amor a mim, por amor a ti? Ou é Baal? É o mundo? Glória a Deus. Sim, Janaína. Para mim também, Jesus. Então ele tem que ser a fonte maior dos meus pensamentos. Ele precisa ocupar o primeiro lugar em meu coração, e eu preciso gastar meus dias e meu tempo com Ele, Jesus. Então o profeta, ele se posiciona e ele fala ao povo: até quando cochearás entre dois pensamentos? A quem vocês querem servir? A quem vocês querem servir? A Deus ou a Baal? Hoje no século 21 eu diria: a Jesus Cristo ou a Mamon? A Jesus Cristo ou o mundo, os prazeres? A Jesus Cristo ou Astarotes? A deusa da sexualidade, da prostituição, da pornografia, que tem inflamado o Brasil, está tentando fazer do Brasil Sodoma e Gomorra. E aí, a quem nós vamos seguir? A princípios, valores, ou a ideologia que estão tentando levantar para destruir a nossa vida e a nossa mente? Essa gordura que impede o raciocínio mental precisa ser desfeita do nosso meio. Há uma gordura que impede, sabe, uma gordura que está sendo formada na mente de homens e mulheres, que está impedindo o fluir do entendimento, a razão, está mexendo com o intelecto, está mexendo com o posicionamento, as coisas boas estão ficando para trás. Aí eu falei de coisas boas, eu lembrei de crianças brincando de bolinha de gude. Eu me lembro de criança, eu rodava peão, arrebentei a cabeça do dedo com peão. Eu olhava, e no outro dia eu estava rodando peão de novo. Raquel pulava de amarelinha, Raquel. Corda. Hoje em dia não tem isso, tu não encontra. Outro dia, 11 horas da noite, eu entrando na rua onde eu moro, tinha 3 crianças sentadas ao meio-fio, cada uma com um celular. Na minha época, talvez na sua, mais antigo, a gente brincava de pique-esconde, de lateiro, botava aquela lata, corria com um pedaço de pau, e era aquela coisa toda, era vida, saúde. As crianças hoje, pequenininhas, estão obesas, porque come com ansiedade, e toma-lhe celular. Você há de convir comigo que se é uma massa que está impedindo o entendimento, parece que isso é normal. É normal. Mas pastor, é a nova era da informática. Você que é quadradinho. Pois é, nesse meu quadradinho eu cresci. Nesse meu quadradinho me formei. Estou entendido que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E que não há outro lugar para viver senão com Ele. Ele é a razão de tudo e de todas as coisas. Jesus Cristo é o Senhor, e é o meu Senhor, e é o teu Senhor, e Ele está voltando. Ele está voltando para buscar aqueles por quem Ele pagou o preço na cruz do Calvário. Ele está voltando para buscar a sua igreja lavada, remida no sangue do Cordeiro. O sangue de Jesus tem poder para lavar você, para remir de todo o pecado. No nome de Jesus há poder para transformar a sua vida. Se existe área na sua vida que está impedindo o entendimento para as coisas espirituais e normais, o Senhor hoje nessa manhã te chamou para viver a realidade. A era digital te leva a pisar nas nuvens, mas eu quero dizer que a graça de Deus também te leva mais alto.
Viver no Espírito te leva a andar mais alto, muito mais além. Aleluia. Então quando a gente se posiciona no Senhor, a gente acredita, a gente começa a viver coisas no Senhor, a gente começa a dar ordem. A gente começa a colocar termos. A gente começa a se posicionar como corpo de Deus, como criatura do nosso Senhor. E a gente começa a entender. É a hora que começamos a malhar o entendimento. Como malhar? É um exercício físico. Nós precisamos forçar o entendimento para permanecer no bom costume. Porque senão você se torna massa de manobra. Você vai com a maioria. Você vai com a maioria. E é comum, é natural. A natureza humana é assim. A natureza humana é assim. Quer ver? Quer ver? Paro eu agora aqui e começo. Você não tinha nem visto, né? Olha aí. Aí eu começo aqui, ó. Apontar. A maioria está olhando. Está todo mundo olhando agora. Quando eu estava apontando para a rua, está todo mundo olhando. Para alguém na rua e começa a olhar para o alto, para o poste. Está vendo nada ele, mas todo mundo para. O que foi? O que foi? O que foi? Aí junta, vai juntando, vai juntando. A gente não pode ser massa de manobra. Ditam regras e você tem que cumprir. Todo mundo para a direita. Todo mundo para a esquerda. Tá, e você vai para onde? Eu falo muito isso aqui. Eu quero ficar como Josué. Não vou desviar nem para a direita nem para a esquerda. Mas eu vou permanecer firme, olhando para o alvo, o autor e consumador da minha fé, Jesus, o cabeça, o guia, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Quando nós entendemos e se posicionamos como homens e mulheres de Deus, a gente começa a fazer diferença. Elias, o profeta Elias, ele marcou a sua história. Ele marcou a história, Elias marcou a história sendo o quê? Um homem de oração. Como é que a gente conhece o profeta Elias? Lá no passado, um homem de oração, o profeta do Senhor, profeta do fogo. Elias ficou conhecido como profeta do fogo por conta desse texto que nós estamos lendo aqui agora. No primeiro livro de Reis, do capítulo 18. Onde ele desafia os profetas de Baal a descer fogo do céu. Eita! E a gente está vivendo numa geração, eu falei isso aqui na reunião de Ministério de Libertação. Nós estamos vivendo numa era, numa geração que perdeu tanto princípio, deixou tanto de viver o mover de Deus, que as nossas orações são tão rasas, que nem curar dor de cabeça Jesus está curando em culto. Não porque Jesus deixou de ser Jesus e poderoso, não, é porque você não acredita. O Dorflex, o Dipirona é mais poderoso do que ele. É, gente, não é verdade? É verdade. Você vir para a igreja é uma dor de cabeça, é um mal-estar danado, e você não consegue discernir que são barreiras emocionais para você ficar em casa. O carro não quer pegar, é a situação que acontece, é o filho que não levanta, é a mulher que não fez o café, e já começa aquela encrenca dentro de casa, e o negócio fica travado, e você não vem, e você, não quer saber agora, quem não vai sou eu. Mas era para tu resistir. Era para tu mudar o ambiente. O crente não é tu. Tu não é o crente. O posicionamento vai contar muito para o amadurecimento cristão. Como é que a gente quer viver maturidade se a gente não se posiciona? Então, para viver a maturidade tem que ter posicionamento. E Paulo fala que o reino dos céus é conquistado por esforço. Eu preciso me esforçar para entender o reino, para viver no reino, para expandir no reino. Eu preciso me esforçar. E o profeta de Deus, o profeta do fogo, vai ensinar para mim e para você nessa manhã, que ele, sendo um homem do fogo, o profeta, o boca de maçarico, igual Miqueias, Sabaote, aleluia.
Ele se esforçou, ele teve que preparar o altar, reparar o altar, ele teve que pegar pedras para fazer um altar. E porque aí você quer chegar no céu de mão beijada? Você quer chegar num culto hoje da família e tomar um passe gospel e você, eu senti na hora que a Lindaiá cantou, deu um arrepio, e o céu não é conquistado por arrepios, mas sim por convicções, por entendimento, por ousadia, por poder e graça. Muitas religiões vai causar arrepios, mas a graça, só com Jesus. A salvação só em Jesus é muito mais do que um arrepio, é a convicção e a certeza de que Ele está comigo e Ele está com você. Aleluia. Eu disse que tem uma graça do Senhor derramada sobre nós nessa manhã. Eu disse que Ele viria visitar a sua igreja. Eu disse, e quem já entendeu já está glorificando, e quem já está pegando a palavra já está adorando. Aleluia, aleluia, aleluia. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. O profeta marca o seu tempo porque era um homem de oração. Aí eu pergunto, a pergunta que não quer calar, Alex: e nós? E nós? Como estamos marcando o nosso tempo? Como é que o meu tempo, o seu tempo está sendo marcado aqui nessa terra? Ou tu acha que tu veio aqui só para ser mais um na multidão? Tu acha? Tu acha que foi uma sorte você ter ovulado no útero da sua mãe? Sendo que a ciência prova que foi uma luta para ser ovulado e para você gerar, para ela gerar você, para viver o processo de gestação. Então não foi uma sorte, foi uma briga onde você já teve que aprender ali a lutar por um ideal, a lutar pela sua vida, porque senão você ia morrer. E isso sem entendimento, isso sem entendimento. Isso sem entendimento, você já lutou para viver, para nascer. E agora, depois de adulto, parece que você está pagando para morrer. Parece que a gente paga para sofrer. A gente não quer lutar por um ideal. A gente não quer lutar por princípios e valores. Nós não queremos lutar por coisas que vai agregar, que vai construir, que vai somar, que vai dizer quem nós somos em Cristo Jesus. Eu vejo homens e mulheres com sua identidade roubada. Homens e mulheres que vêm para um atendimento comigo: pastor, é isso, tudo bem. Aí eu ministro a primeira, a segunda, a terceira, a quarta vez, vai, volta, no outro dia a mesma coisa. E eu vejo aquela melancolia, eu vejo pessoas que estão acostumadas com alguém pegando na mãozinha: vem filhinho, até quando você vai ser menino? Até quando você vai ser menino? Menino, menina? Chegou a hora de viver a maturidade, de brigar por um ideal. Brigar por um ideal. Qual é a sua salvação, o seu lugar no corpo de Cristo, o seu lugar no mundo, na sociedade, marcando o seu tempo. O que vão dizer da minha vida e da sua vida? O que vão dizer, o que vão pregar sobre nós? Hoje nós estamos pregando sobre Elias, o homem do fogo. Olha que legado, olha que ensinamento, olha que posicionamento. Isso está trazendo e está agregando em minha vida conhecimento, postura. Isso está me agregando em minha vida uma robustez espiritual. Nós estamos expandindo. E eu no duplo sentido. Glória a Deus. Como diz o Adriano, é aumento do templo do Espírito Santo. Não é isso, filho? Está expandindo aqui, o templo do Espírito Santo. Glória a Deus. É só para ver se vocês estavam aí. Vocês estavam muito sérios. Elias conhece a Deus e serve a Deus. Por conhecer e servir a Deus, Elias faz uma coisa que poucos de nós, poucos fazem: desafiar aqueles que são contra o entendimento da verdade.
Por isso que eu digo que a palavra que o Senhor está liberando aqui é para a gente não ser massa de manobra, mas sim para se posicionar no meio da sociedade. A igreja está aqui, a igreja está viva. A igreja está aqui, a igreja está viva, irmãos. Aí você pode falar para mim, mas pastor, nós servimos a um governo opressor, está difícil, mudou, a gente não era o que a gente queria. Irmãos, não se trata de governo, não se trata, você está vendo aqui? O governo naquele tempo era um homem que não seguia princípios do Senhor, mas tinha Elias. Mas tinha um homem de Deus, tinha uma mulher de Deus. O que tem hoje no Brasil, o que tem no mundo hoje, é a igreja de Deus. A igreja está na terra. E se a igreja está na terra, é para estabelecer princípios. Porque o negócio não entornou, porque que o caldo ainda não entornou, porque ainda não está pior. Porque a igreja está aqui. E por amor à igreja, a misericórdia de Deus tem nos suprido, nos alcançado. O favor de Deus é que está nos ajudando a permanecer e a se moldar nesse entendimento, a crescer e avançar. É o amor de Deus. Então não se trata do que o mundo oferece, se trata do que nós podemos fazer pelo mundo. Tu pegou isso? O que nós podemos fazer pelo mundo, o que nós podemos fazer pelo bairro de Paciência, o que nós podemos fazer por 7 de abril, o que nós podemos fazer como igreja, o que nós podemos transformar a nossa volta como um ser humano fiel a Deus, temente ao Senhor, que respeita os valores e princípios de Deus. O que nós podemos fazer? É disso que se trata o ensinamento. É disso que se trata a voz do profeta. Até quando cochearás em 2 pensamentos? Até quando? Se é o Senhor Deus, então seguiu, mas se é Baal, seguiu então, porém. O povo mudo estava e mudo ficou. O cuidado de tudo isso, irmãos, que eu quero ressaltar aqui, é com a idolatria. A idolatria dá resposta rápida. Você sabia disso? Por que o povo vivia na idolatria? A idolatria dá resposta rápida. Você ama um carro, você faz tudo pelo aquele carro, até uma dívida de pagar em 60, 40 vezes, e aí tu vai. Se enrola todo, suja o nome, dá a volta em alguém. Aí quando chega o carro, aí está lá, a idolatria. Todo dia, parece que não paga a conta da SEDAI. E está lá lavando o carro, todo dia lava o carro. A idolatria, é o carro na terra e pronto, mais nada. Não tem, é Deus no céu e o carro na terra. Outros são pessoas, amam tanto o outro que é capaz de matar por amor àquela pessoa. Ele é só meu, esse homem é meu, eu sei o que eu fiz para ter esse homem. Tu não é assim não, né? É teu, mas tu não é louca não, né? Glória a Deus pela tua vida. Cadê a Samara para me mexer? Cadê? A Samara está desviada. Glória a Jesus. Amém. Brincadeira, Samara. A gente idolatra, então a idolatria dá resultado rápido. A idolatria, ela traz resultado rápido. Os homens amaram mais a idolatria, amaram aquilo que dá resultado rápido. Vem cá, faz um negócio aqui, você faz um sacrifício aqui, faz um negócio aqui, vai dar resultado para você, porque vai massagear o seu ego, vai satisfazer a vontade da sua carne. Então a idolatria só vai alimentar carne, enquanto Deus trabalha no homem pelo processo. Deus trabalha na vida do homem e da mulher no processo, e é o processo que vai edificar você. Processo é porque Ele gosta de ter começo, meio e fim. Ele é assim. Deus é um Deus de processo. Tanto é que enviou Jesus. A pergunta talvez seria nossa assim, mas Adão pecou, por que Adão pecou? Aí alguns pregadores já ouviram falar assim, não, é porque ele já nasceu um homem, né? Ele não sabia o que era não, então ele foi lá e comeu do fruto errado. Ah, tá, foi isso. Tá, então para acabar com essa conversinha fiada, então vem Jesus, o segundo Adão. Aí ele vem agora do ventre de uma mulher, aí ele passa todo o Então agora não tem mais conversinha. O segundo Adão perfeito, ressurreto, passa pelo processo, sabe o que é ficar dentro de uma barriga, sabe o que é ser gerado, sabe o que é passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, chegar à maioridade. Aos 30 anos começa o ministério de Jesus, e aos 33 ele morre.
Ele teve mais tempo de processo do que tempo de ministério. O tempo de Jesus, o Salvador, o Criador, a quem nós estamos apontando, 30 anos passando por um processo. Aí chega alguém aqui na comunhão rara, quer tomar um passe para virar um pastor. Está repreendido. Não. Viva o processo e a sua vida vai ter durabilidade. Se tu não aprender a viver e passar pelo processo, vai ser raso. É raso. É raso. É como pegasse uma nota de R$100, desse na mão de uma criança de 2, 3, 4, 5 anos. Ela não sabe o que fazer. Ela sabe que é dinheiro. E talvez vai chegar na venda do seu Manel ali na esquina e vai pedir tudo de bala. É assim. Raso, porque não tem entendimento. Mas o processo do crescimento, da maturidade, vai gerar entendimento. Então Deus gosta de trabalhar com o homem e com a mulher no processo, porque Ele está te forjando, está te formando. Mas o processo dói, mas faz parte. Para nascer doeu. Crescer dói, mas faz parte do processo. É olhando para algumas marcas que eu carrego no meu corpo que eu lembro de como não cair mais. Poxa, eu caí daquela bicicleta, rapaz. Eu tenho a marca de um guidão que travou na coxa aqui até hoje. Porque eu fui fazer gracinha com os amigos, pulando barranco lá, e aquela coisa toda, o guidão virou, bateu, entrou aí. Então eu aprendi o quê? Que eu não devo fazer gracinha. Eu tenho que andar de bicicleta do jeito certo. Então o processo vai ensinar você a crescer, a você a se tornar, a você a se formar o homem e a mulher de Deus. Então, ei, não viva para a idolatria, mas viva com Deus do processo. O profeta de Deus, ele confiava tanto, ele era tão confiante no Senhor, que ele não assim se apavorou com tanto de profeta de Baal que havia diante dele. A narrativa do texto todo vai dizer que havia... Cadê? Deixa eu ver aqui. 450 homens, profetas de Baal. 450 homens que proferiam uma religião diferente, uma prática diferente. Idolatrava Balaíns, Baal, um deus pagão. E somente estava de frente a esses homens, Elias, um só homem. Elias não se apavora diante dessa negativa, que a maioria vence. A voz da maioria é a voz da razão, não é assim que fala? A voz do povo é a voz de Deus, não é assim que fala? A voz do povo condenou Jesus. Então a voz do povo não é a voz de Deus. A maioria não está com a razão. Não é assim. A gente precisa rever princípios e valores. A gente precisa analisar. Porque isso faz parte daquela gordura que eu estou falando. Querem empurrar em você. Aí você fica acomodado. Não está exercendo a sua mentalidade. Não está se esforçando para você galgar lugares em Deus espirituais. E aí você começa a entrar como massa de manobra. Fazendo tudo que estão querendo que você faça. Faz aqui é mais fácil. Vai por esse caminho que é melhor, é um atalho. E atalho vai te conduzir à perdição. Continue no caminho que o Senhor te chamou para trilhar e persevere nele. Para que você no tempo oportuno, você venha clamar para o Senhor. E uma ação divina aconteça em sua vida. Porque sabe qual é o nosso maior mal? É porque nós queremos em reuniões, em lugares festivos, cultos de avivamento, a gente chega, a gente canta, a gente brinca, a gente levanta, eu vou clamar aqui, Deus vai me responder. Deus pode responder, mas primeiro Deus quer saber como é que está o seu altar. Deus reage com fogo quando o teu coração está incendiado com fogo. Deus só vai reagir com fogo quando Ele veio em inteireza de coração. O coração tem que estar inteiro para Ele. Deus dá sim. Deus dá tudo que o homem quer. O homem de Deus, sim. Deus dá tudo que o homem de Deus quer. Deus realiza sonhos, sim. Realiza sonhos, sim.
Deus pode te enriquecer? Pode. Ele fez com Abraão, Ele fez com Jó, Ele fez com um monte de gente. Ele fez, Ele pode sim, Ele quer fazer isso. O problema todo é que a gente faz de forma errada. A gente enfia os carros na frente dos bois. A gente é soberbo, a gente é egoísta, a gente é mesquinho. Aí acontece aquilo que a Bíblia fala, que os filhos das trevas são mais prudentes do que a da luz. Por quê? Eles sabem se unir para realizar a vontade da carne. Mas o povo de Deus briga quando na verdade não é para brigar. É para a gente viver em comunhão e entendimento. A palavra hoje é de ensinamento para mim e para você. Qual o teu lugar no corpo de Cristo? No que nós estamos nos tornando aqui nesse lugar? No que nós estamos nos tornando como casa de Deus? Porque a casa de Deus não é o prédio aqui, não. É esse aqui, ó, o meu coração e o seu coração. A Bíblia diz que nós somos santuário do Senhor, morada do Espírito Santo. Então o Espírito habita em você, o Espírito Santo está aí com você. Ele está comigo? Está com você. Então eu não estou sozinho em nenhum momento, Ele nunca vai te deixar sozinho. Mas por que parece que eu estou sozinho? Porque o seu relacionamento com Ele é pouco, você fala pouco com Ele. Você fala com todo mundo, você conta sua diversidade para todo mundo, mas não conta para Ele. Mas como é que fala com Deus? Deus, aqui estou. Eu, Evanir, teu filho, teu servo. É assim que fala com Deus. Tenho passado adversidade, tenho passado lutas. Deus, mas eu estou aqui, preciso da tua proteção, da tua voz amiga. Preciso de um abraço teu, Deus. Aí Deus envia um outro filho, igual a você, num culto como esse, só para te dar um abraço. Aí Ele fala, eu sou poder e espírito, mas também sou verdade, eu te abraço agora. Aí Deus envia você, Deus fala comigo. Aí a canção começa a preparar você, dizendo que você não está sozinho, que essa prova vai passar, que essa luta vai passar. E a canção vai te guiando. E você vai como um barquinho nas águas do Espírito, flutuando, e Deus vai te levando. Mas você não vê que isso é Deus, sabe por quê? Não, eu quero Deus, Ele tem que vir aqui, tem que ser papável, eu quero tocar em Deus, eu quero. Tudo tem que ser do seu jeito, está errado. Deus não precisa provar nada para você. É você que precisa provar para Deus quem você é. Nós é que precisamos provar obediência para Deus, porque por desobedecer a Deus é que se levanta Acabe. Por não respeitar os mandamentos do Senhor é que se levanta homens infiéis, mulheres infiéis, pessoas profanas que querem adulterar a conduta da igreja. É por tanto querer da sua forma é que você está vivendo desse jeito, porque tem que ser do seu jeito, e não é assim que Deus trabalha. Eu te falei, Deus é um Deus de processo. Se você quiser resultado rápido, vai adorar os Balaíns da vida. Você quer processo rápido? Vai seguir a Baal, que te dá com uma mão e te toma com a outra. Agora, se você quer seguir a Deus e quer viver coisas eternas, então permaneça firme no Senhor. Aprenda a passar pelo processo, suportando a adversidade que você está vivendo. O que fortalece o homem é a capacidade de suportar. Quando eu era criança eu não podia carregar peso, porque eu não tinha estrutura óssea para isso. Mas quando me tornei um homem, podia segurar o saco de cimento de 50 quilos, carregava placas e mais placas de gesso, eu fazia até tanta proeza. Porque você adquiriu estrutura, força nos seus músculos para fazer alguns tipos de exercício. A fé em Deus é a mesma coisa. O nosso crescimento espiritual é da mesma forma. Nós precisamos exercitar a fé em Deus e crescermos de uma forma sobrenatural. Como? Alimentando a sua fé. Como é que alimento a fé? Acreditando, sonhando, com esperança. Hoje pode estar ruim, mas amanhã vai melhorar. Mas o amanhã vai melhorar, tu sentado, de perna cruzada, pedindo água de coco na beira da praia. Não, amanhã teu vai ser a mesma coisa. O amanhã só vai mudar se hoje você se posicionar em Deus.
O amanhã só vai apresentar resultado na minha vida e na sua vida quando a gente se posiciona. Nós temos um grande poder e nós não fazemos caso dele. O Senhor tem liberado aqui, eu vou pregar isso, pastor Miqueias, até que todos cheguemos à altura e à estatura de varão perfeito. É como bater estaca, vai chegar no lugar firme no seu coração. Essa palavra uma hora vai agarrar aí, e você vai crescer em Deus, e você vai desenvolver em Deus. Você é um ser poderoso. Você é um ser poderoso. Deus te fez homem e mulher poderoso. Sabe qual é o problema? A gente não acredita. Nós não acreditamos na nossa capacidade de desenvolver inteligência, conhecimento, maturidade e ser aquilo que nós queremos ser. Sonhos paralisados porque não acredita. Todo mundo vai, mas ele não vai porque eu sou o patinho feio. Ai, ninguém gosta de mim. A minha voz é de taquara rachada. Oh Deus, oh céu, oh azar. Ah, misericórdia. Sai dessa cadeia emocional. Sai desse lugar. Tudo pode dizer que não, mas você tem que confiar quem você é. Nós somos muito mais do que a imagem que reflete no espelho, irmãos. É porque eu acordo de manhã com o cabelo todo alvoroçado, olho cheio de remela, eu olho no espelho e cruz credo, é tu, Evani. Não é porque eu olho naquele momento que eu sou aquela pessoa. Não é pelo aquilo que eu vejo, a primeira impressão que quer dizer quem eu sou. Ei, acorda, igreja. Nós somos muito mais do que uma imagem que reflete no espelho. Quando Deus fala que nós somos o sal da terra e a luz do mundo, é porque nós temos poder, é porque nós temos essência, é porque nós temos posicionamento, é porque nós podemos avançar em Deus. Aí você fica paralisado em suas emoções e não desfruta do maior poder. É isso que eu estava falando? Não era isso? O maior poder que o ser humano carrega é o poder de decisão. Você decide o que você quer ser. Você decide o que você quer ser quando crescer. Não é assim? A gente fala para o nosso filho: o que você quer ser quando crescer? Aí Deus olha para você: o que você quer ser então também? O que você quer ser quando crescer? Quando é que tu vai crescer na minha presença? Quando é que tu vai crescer espiritualmente? Quando é que tu vai deixar de ser mimimi? Quando é que tu vai parar de entender confronto como repreensão? Que confronto é para tirar o homem grande que tem aí em você. Imagina, né, Marcelo? Se tu fosse levar a mal toda vez que eu falei: Marcelo, tu te ajeita, toma vergonha, Marcelo. Marcelo está aqui, ó, perseverando no Senhor, um obreiro dessa casa. Obrigado, Marcelo, por acreditar, por continuar. Deus é contigo. E a gente confronta é para ver o homem grande que está aí dentro. Então o confronto é para agitar você, é para agitar, chacoalhar. Deus faz isso com a gente, agita o homem, aí pula o homem para fora. Pum! Um homem de Deus, uma mulher de Deus. Ninguém sabia que tu tinha essa coragem toda. Quer ver uma mulher de Deus? Mexe com o filho dela. Mexe com o filho dela, tu vai ver uma mulher minguadinha, pequenininha, vira o Satanás. Mexe, vira o samurai. Não mexe com o filho dela não. A Bíblia diz que se a mãe, que está sujeita a rejeitar o seu filho, ele nunca rejeitará o seu filho. Você entendeu isso? A palavra do Senhor está dizendo: se a mãe, muitas mães aí rejeitam os seus filhos, mas o Senhor, Ele não rejeita seus filhos. Ele vai atrás de cada um deles. Ele procura cada um deles. Aí sabe qual é o nosso maior mal? É não acreditar nesse poder. O poder que nós temos do Senhor, o poder de escolha. E aí eu volto para, vocês estão pensando que eu esqueci? Para voltar à decisão sobre o seu futuro. É só você decidir hoje o que você quer ser amanhã. O que você quer ser amanhã tem que ser feito hoje. Não é fazer igual aquilo que eu fiz aqui não, sentar e cruzar as perninhas. Ah, amanhã Deus vai dar. Não, não corre atrás não. Não faz, não, corre atrás não. Quem corre atrás já está atrasado. Vai na frente, corre na frente, meu irmão. Tem iniciativa.
Deus chama o cristão para ter iniciativa. Deus nos fez homens e mulheres poderosos, e nós não acreditamos naquilo que carregamos no coração. E a intenção do nosso adversário, a intenção de Satanás é justamente essa: é fazer você não acreditar no grande homem, na grande mulher que você é. Sabia disso? A intenção dele é fazer que você não acredite quem você é. Porque o que a Bíblia nos ensina? Eu comentei isso com os irmãos essa semana, e eu falei, o que a Bíblia nos ensina? Ela diz que Satanás já está julgado e... vocês estão faltando avançar, hein? Vocês não estão vindo para o culto de ensino não, hein? Vou dar mais uma chance. A Bíblia diz que Satanás já está julgado e... condenado. Então para aí, vamos pensar, olha para mim aqui. Olha para mim, atenção. Então se a Bíblia diz que hoje, Satanás no futuro já está condenado, já está julgado. Hoje a Bíblia diz que no futuro ele já está julgado e condenado. É fato, a Bíblia disse. E se ela falou, eu creio. Agora olha para dentro de você. Olha para dentro de mim agora. Olha a oportunidade e o poder de Deus na nossa vida. Porque a nossa atitude hoje pode mudar o nosso amanhã. Quem é poderoso aqui? Quem é poderoso aqui? É o ser humano, é o homem de Deus, é a mulher de Deus, ou é o diabo que já está condenado? O diabo já está condenado, mas para mim e para você, homem e mulher de Deus, nós podemos mudar o futuro pela renovação da nossa mente, diz a palavra de Deus. Então eu tenho uma capacidade de mudar o ambiente, eu tenho a capacidade de mudar o meu futuro. Como? No meu posicionamento hoje. É hoje, não é amanhã, é hoje. O meu posicionamento vai declarar como vai ser o meu futuro, o meu amanhã. Consegue entender, segurar isso aí na palma das suas mãos, o seu poder, o poder de decisão, de sua escolha? Consegue sentir isso em você? Então a intenção de Satanás é obstruir isso, para que a gente não entenda e se torne massa de manobra, ofendidos, angustiados, amargurados, deficiente em algumas emoções, porque o ser humano é recheado de emoções, e esse foi o mal. É aqui que Satanás pega o homem e a mulher de Deus. Porque por conta de uma emoção, de um prazer, de uma satisfação carnal, que é momentânea, passageira, é paixão. Uma coisa que já nasce no homem é paixão. O homem se apaixona por tudo. O homem se apaixona por tudo. Tudo ele quer, tudo é lindo, tudo é belo quando ele quer, para fazer prazer para a sua carne, para gerar prazer para ele. Então o homem se apaixona. Aí Deus manda assim: amai, amai, o mandamento eu vos dou, amai o Senhor Deus acima de todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo. Se é um mandamento de Deus, é porque não nasce no seu coração e no meu. Alguns até têm o dom já do amor, mas precisa praticar um pouco mais, porque tem algumas brechas aí. Eu amo até que não pise no meu calo. Eu amo se não falar mal de mim. Não, isso não é amor. Jesus amou o mundo, amou os seus filhos, pregou o evangelho do Pai, padeceu na cruz do Calvário, tudo isso por amor, e ninguém fez por onde merecer. E no momento em que ele estava sendo crucificado, o povo estava crucificam, fazendo aquela festa toda, ele olhou do alto da cruz e disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. A gente precisa ter um coração como o de Jesus. A gente precisa ter um coração, lutar para ter esse coração. Nós precisamos entender isso, igreja, amém? Vou fazer igual João, agora eu bebo água. Glória a Jesus. Mas vamos lá, vamos voltar para Elias, que o profeta, o homem do fogo, nos ensina.
Disse então Elias, verso 22 do capítulo 18. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem, pois, 2 novilhos, e escolham entre si um dos novilhos, e dividindo-o em pedaço, o ponha sobre a lenha, porém não metam fogo sobre ele, mas prepare um novilho, e põe ele sobre a lenha, e não lhe coloque fogo. Aí vem um desafio, verso 24: então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder com fogo, esse é que é Deus. O povo olhou para as frases de Elias e disse: todo o povo respondeu dizendo: é boa esta palavra. Então disse Elias, 25, disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós outros um dos novilhos, e preparai o primeiro, porque vós sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus. Mais uma vez ele ressalta: mas não colocai fogo, porque o desafio era fazer com que o fogo descesse do céu. O que leva o homem de Deus a fazer isso com 450 homens contra ele? Contra uma visão, contra o entendimento. Confiança e relacionamento com seu Deus. Elias tinha confiança e relacionamento com Deus, ao ponto de nem se preocupar para ser o primeiro. Ele falou: vai vocês são muitos, tem muita coisa para organizar, vai vocês primeiro, eu espero. Mais uma vez a gente aprende o processo. Desde a antiguidade Deus trabalha falando: eu sou um Deus de processo. Eu sou um Deus que trabalho no tempo. Mas pastor, e como é que eu faço para lidar com a ansiedade? Ela não é sua. Chuta ela de você, tira isso de você. Pastor, como é que eu faço para lidar com a minha ansiedade? Acho que é chique isso, bonito isso. A minha depressão, pastor, eu estou com a depressão. Chuta isso. Isso não provém do Espírito Santo não, querido. Isso não é fruto do Espírito não, queridinha. Tu acha bonito botar isso aí nas redes sociais, nas páginas? Hoje me sentindo estressada. Pelo amor de Deus. Fala com o Facebook, o Insta da vida, mas não fala com Deus. Eu fico pensando, será que Deus fica lá no Facebook, no céu, gente? Tem um Facebook celestial? Porque só esse louco que fica mandando mensagem para Deus no Facebook. Eu não entendo, só esses doidos aí ficam mandando. Eu não vejo Deus respondendo no Facebook. Ele me respondeu quando entrei no meu quarto, tranquei minha porta, dobrei meu joelho, e eu falei: Pai, a minha alma está angustiada. Tem coisa para resolver amanhã e eu não sei como é que eu vou fazer. Aí ele vem e me responde. Eu não sei como é que esses doidos conseguem pelo Facebook ter a resposta de Deus. Eu não sei, gente. Me ensina aí depois, que eu quero saber. Que eu não sei dessa. Eu sei o que a palavra diz aqui. Está com dificuldade? Entra para o teu quarto, dobra o teu joelho e fala com o teu Deus em secreto, que Ele, só Ele há de resolver aquilo que está confrontando você. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Reparando o altar, ainda no capítulo 18, veja o que o profeta está nos ensinando. Elias, o profeta do Senhor, ele começa um trabalho braçal, sim ou não, igreja? Sim. Olha o que ele nos ensina aqui. Primeiro, o que Elias faz? Vamos lá. Lendo o texto aqui, do 26, eles prepararam novilhos, profeta de Baal, começaram a invocar a Baal, e ficaram da manhã até ao meio-dia, gritando por Baal, e Baal não respondia, diz o 26. Ao meio-dia, diz que Elias já estava zombando deles. O homem de Deus já estava olhando para aquele 450 homens, tudo se descabelando, e pegavam faca, se retalhavam, porque a crença deles tinha que derramar sangue, né? E a gente vê algumas pessoas querendo derramar sangue para Deus ouvir ele. Você tem que pagar um preço. Não, tem que me ajoelhar aqui. Bota milho aqui no caroço de milho. Aí você começa: Deus! Tem que pagar sacrifício, tem que pagar indulgência. Isso já foi no passado.
A graça não é mais assim. Quem tinha que pagar o preço já pagou, Jesus Cristo. Então hoje não é mais assim. Aí está lá Elias, eles não conhecem Deus, eles falam que tem Deus e não conhecem, eles estão lá se retalhando, e Elias está zombando. Fale mais alto, talvez ele está viajando, está dormindo, está em outra missão. E aí começaram, eles se retalharam, rodaram em volta do altar deles e nada aconteceram. Eles clamavam em alta voz, verso 29, passando o meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção nenhuma. Verso 30, então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim. O que Elias disse? Chegai-vos a mim. Ele está chamando, atenção, o que vai acontecer agora? Convicção e atitude. O homem e a mulher de Deus precisa fazer isso. É o que nós estamos fazendo aqui. Ei, atenção, olhem para mim, porque eu vou apontar a solução de todos os vossos problemas. Jesus, Ele é o suficiente. Aí Elias começa a falar, achegai-vos a mim todo o povo, e o povo se achegou, e Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. E aqui eu quero parar um pouco com você para analisar o texto. Olha o que o profeta começa a fazer. Ele para tudo e começa a reparar o altar, que estava em ruínas. O altar do Senhor estava em ruínas. O local que era chamado local do sacrifício estava abandonado, porque tinha mais profeta de Baal do que profeta do Senhor, só tinha Elias. No monte do Senhor, no Monte Carmelo, onde eles estavam vivendo esse momento de confronto, só Elias que estava lá. Um lugar que era para estar adornado, o altar que era para estar perfeito, em movimento, estava em ruínas. E o que o Senhor ministrou no meu coração, que assim está a vida de muitos aqui hoje. O altar de adoração está em ruínas, porque a adoração está faltosa, falha. O altar está em ruínas, e agora? O que fazer? E quando fala de altar, fala de coração. A Bíblia, quando fala de altar, fala de entendimento, fala de sacrifício. E aí começa Elias agora a fazer o quê? Ele começa a restaurar o altar do Senhor que estava em ruínas. Primeiro fala o texto que Elias faz o quê? Ele reparou, coisa que eu e você devemos fazer. Esse tempo hoje, tempo de culto da família, é o momento de olhar para dentro de nós. Olhar para o nosso coração e reparar como é que está a nossa vida, como é que está a nossa conduta com Deus. O que está acontecendo com o nosso proceder diante do Senhor. Como é que está o teu altar, como é que está o teu coração. Olhe para dentro de si agora. O que precisa ser mudado e transformado em você. Então Elias, primeiro passo, ele olha e repara. O segundo passo, Elias começa agora a fazer o quê? Ele tomou 12 pedras que representavam o quê? O quê? Os filhos de Israel. As 12 tribos. Elias toma 12 pedras, trabalho braçal, sim ou não? Sim. O profeta de Deus teve que pegar pedras e começar a reparar o altar. Espera aí, pastor, o que você está dizendo com isso? Para você viver fogo de Deus, para você viver um avivamento em Deus, você precisa se movimentar. Existe um exercício a ser feito. Você precisa pegar pedras, e pedras está falando sobre o quê? 12 pedras. Primeiro, o número 12 na Bíblia representa governo. Deus está chamando homens e mulheres para estabelecer governo. A sua vida está andando desgovernada. Deus está estabelecendo governo sobre a vida de homens e mulheres, mas isso para quem crê, para quem quer viver o governo de Deus em sua vida. Deus está chamando você para fazer um trabalho braçal. O que é? Eu quero o governo de Deus. Então começa a pegar uma pedra, outra pedra, outra pedra, a outra pedra, começa a reparar o seu altar. Tem pedras que já rolaram e você nem percebeu. Segundo passo, as pedras também significam fundamento, base, alicerce. Como é que está o fundamento?
seu fundamento, suas bases, seu alicerce. Você está firmado em quê, meu Deus? Em quê, meu filho? Em quê, minha filha? Você está firmado em quê? As suas bases estão... Não estão boas. O ajuntamento das pedras foram para edificar o nome do Senhor. Diz o texto. E eu digo que esse é o motivo do nosso ajuntamento aqui. Hoje o Senhor está chamando uma pedrinha aqui, uma pedrinha ali, outra aqui, outra aqui. E a igreja toda. As pedras estão aqui, ó. E vamos, pedras, vamos se ajeitar no altar. Vamos, pedras preciosas do Senhor, vamos se ajeitar. Vamos mostrar o governo de Deus em sua vida. Vamos mostrar fundamentos na nossa vida. Vamos nos posicionar como as pedras do Senhor. Vamos reparar esse altar. Vamos olhar os fundamentos. Vamos olhar. Será que nós vamos mudar esse ambiente? Será que nós vamos mudar o entendimento? Depois o altar preparado. O texto também nos ensina que ele começa a cavar em volta. O texto fala sobre rego, que ele faz em volta. É como se fosse uma pequena cova rasa, em volta do altar. E ele começa a fazer aquela covinha rasa, em volta do altar. Para que essa covinha rasa, meu Deus? Para conter tudo que está em volta do altar. Para que não se perca nada. E para que também nada contamine o altar. Depois das suas pedras do seu altar edificada, se certifique que você fez uma covinha para limitar o lugar da adoração, o lugar do sacrifício. Se certifique que você está um pouquinho mais fundo no Senhor. Se certifique que os processos e os parâmetros que te trouxe até aqui está tudo corrigido direitinho. O texto fala que depois disso o profeta manda derramar. Ele pede para trazer a lenha. A lenha, ela tem um papel muito importante no altar, tão importante quanto a pedra, porque a lenha, ela tem um trabalho fundamental, que é manter o fogo aceso. Nós queremos ver o fogo, mas a gente não traz a lenha. Quem vai trazer a lenha somos nós. Nós queremos fogo, mas cadê a lenha? Isaac, quando subiu com seu pai Abraão ao monte, ele disse: pai, o fogo e a lenha eu estou vendo, mas cadê o cordeiro? E o pai olha para o filho, sabia que o cordeiro era o próprio filho, e disse: Deus para si cordeiro proverá, filho. Então a importância, vê que Abraão teve o cuidado de levar o fogo e a lenha, e a gente não está levando a lenha, nem está levando o fogo. E a gente quer ver o avivamento, a gente quer ver Deus operar, a gente quer ver Deus agir, mas a gente não está preparando um altar. Então é manhã de reparar o altar. Repare o seu altar diante do Senhor. O que você está oferecendo a Deus? O que nós estamos oferecendo a Deus como um sacrifício? O que nós estamos oferecendo a Deus nesse altar? Então o trabalho importante da lenha é manter o fogo Isso. Existem 3 palavras que definem a lenha na vida de um cristão. Você sabe qual é? Eu vou dizer a você. Primeira, fé, perseverança e a oração. A lenha é isso. A lenha é isso, é a fé que eu preciso ter em Deus, é a perseverança e uma vida de oração. Estamos sendo rasos no Senhor na nossa oração. Estamos sendo rasos no Senhor no nosso clamor a Deus. Queremos viver coisas grandes no Senhor, mas o altar está desconcertado e o nosso fogo é muito baixo. A gente não está levando a lenha. Nós não estamos fazendo por onde? No verso 34, Elias ainda depois que vê o povo todo fazer o que tinha que ser feito, agora ele começa chamando a atenção daquele povo, e dizendo assim, para os que estavam com ele, agora enche as talhas de água e começa a derramar sobre o altar, sobre o holocausto, sobre a lenha, molha tudo aí, porque vai ficar bem comprovado que não foi a força do sol que fez a lenha que já estava seca acender do nada, não, molha tudo, que é para provar que Deus é Deus nesse lugar, que mesmo o altar molhado vai chover fogo do céu e vai lamber tudo aqui. Eu vejo o cuidado do profeta em mostrar a grandeza de Deus
e não a sua carne. Existem homens e mulheres que estão querendo viver compromissos com Deus, mostrando a sua força. Não, é porque eu sou estudioso, eu sei teologia, eu sei isso e aquilo. E por que a tua vida está uma desgraça? E por que todos os cursos e ensinamentos que você tem não tem te levado a nada? Elias faz questão de mostrar que não era ele, que não era a força do braço dele, mas era pelo nome do Deus Todo-Poderoso, pela qual ele iria clamar. Altar molhado, lenha molhada, holocausto molhado. Agora é hora do homem de Deus deixar extravasar aquilo que já estava queimando em seu coração. A palavra de Deus diz que Elias começou a dizer: Senhor, responde-me. Responde-me, Senhor. Elias começa a orar e pedir a Deus para responder a ele. Responde-me, Senhor, para que eles saibam que Tu és Deus em Israel. Para que eles saibam que Tu és Deus em Israel. Eu já estou caminhando para o final agora. Sabe, irmãos, Elias sabia quem era o Senhor Todo-Poderoso, sim ou não? Mas o povo só haviam escutado quem era o Senhor Poderoso. Eles não conheciam. Por isso que o texto diz que Elias fala assim, ele ora ao Senhor dizendo, para que eles saibam. E que fique bem entendido aqui nesse lugar, que o Senhor é Deus em Israel. Ele ora pedindo fogo a Deus, atende, Senhor, responda-me, Senhor, para que fique bem claro que o Senhor é Deus aqui. Porque uma coisa é você escutar que Deus é Deus, outra coisa é você saber. Muita gente aqui só tem escutado falar de Deus, gostam da igreja, bate palma, cantam com a gente, compartilha até dos cultos, coisa que os crentes mesmo nem faz. Mas são espectadores. Acaba acontecendo duas coisas aqui, dois públicos, aquele que é o espectador e aquele que vai reagir. E como é que nós vamos viver? Nós vamos reagir ou nós vamos ser espectadores? Vocês estão entendendo o que o Espírito Santo está falando à igreja? Nós hoje como igreja precisamos dar uma resposta ao mundo. Precisamos dar uma resposta ao caos, à desordem, às maledicências. Ainda tem Elias na terra, não tem? Ainda tem Elias na terra? Tem. Eu estou aqui. Você está aí. Ainda tem Elias na terra? Nós precisamos dar uma resposta. Precisamos de homens e mulheres com posicionamento como o de Elias. Precisamos dar uma resposta para o mundo. E qual é a resposta que nós vamos dar? Para que eles saibam que Tu és Deus nesse lugar. Nós queremos fogo dos céus. Nós queremos mentes mudadas, vidas transformadas. Nós queremos ver os milagres do Senhor nesse lugar. Ah, querem? Aí Ele vai sondar. Deixa eu ver o altar, como é que está. Tem fogo de Deus para ser derramado. Mas cadê o altar? Como é que está o altar? Repara o teu altar. Repara o teu altar. Te coloque de pé nesse momento, em nome do Senhor Jesus, se você puder. Todo o avivamento é uma resposta de Deus à terra. Vocês acreditam nisso? Todo o avivamento é uma resposta de Deus sobre a terra, sobre um clamor que a terra levanta. Nós só viveremos aqui o avivamento nesse bairro, nesse lugar, uma grande mudança, se realmente nós clamarmos a Deus, com o nosso coração inteiro a Ele, se realmente a gente reparar os fundamentos, os nossos alicerces, como é que está,
Como é que estão as pedras do nosso altar? Como é que está o sacrifício que estamos oferecendo? Eu quero dizer que o sacrifício é você, filhinho. O sacrifício é eu e você, somos nós. Hoje, o salmista diz assim: o que daremos nós ao Senhor por todos os seus benefícios? O que nós humanamente podemos dar ao Senhor? O Senhor deu o seu Filho, o único Filho, para morrer por amor a mim, por amor a você. E o que nós humanamente podemos dar ao Senhor? O que nós podemos dar ao Senhor, senão a nossa vida inteira para Ele? E ainda é pouco pelo que Ele fez. Eu estou conscientizando você, homem e mulher de Deus, a viver uma vida próspera, feliz, a uma vida forte, a ser um homem, uma pessoa forte. Não viva na fraqueza, não viva oscilando em seus sentimentos e pensamentos contrários, mas seja uma pessoa determinada, seja uma pessoa ousada. Deus nos fez homens e mulheres fortes nele, e nós precisamos nos comportar como tal, precisamos nos comportar como tal. E chegou o momento, chegou o dia, chegou a hora. Então faça valer isso em você, faça valer isso em sua vida hoje, em nome de Jesus. Eu quero orar pela tua vida. Eu peço que nesse momento a igreja curve a sua cabeça e comece a orar pelo que você entendeu dessa mensagem, pelo que você entendeu como palavra de Deus em seu coração. Comece a orar ao Senhor, pedindo: Senhor, me faz compreender que tipo de homem eu preciso ser. Me dá um comportamento como o do teu servo Elias, o profeta Elias. Um homem que foi afoito, um homem que foi valente, um homem que provou do teu fogo, um homem que viveu o ministério do Senhor. Ele cumpriu cabalmente o ministério do Senhor. Comece a orar ao Senhor para que seus limites sejam superados. Não seja uma pessoa melindrosa, uma pessoa fragilizada, mas seja uma pessoa forte. Hoje Deus quer mudar você. Para que isso aconteça é necessário reparar o altar. Olhe para você, vê aquilo que está fora do lugar e tente colocar agora, pela renovação da sua mente, pela sua atitude, pelo seu posicionamento em Deus. Se posicione no Senhor hoje, nessa manhã. Hoje é o dia oportuno. Você quer ter vitória amanhã? Então trabalhe hoje.